noite a todos. Realmente é um grande prazer. Agradeço muito o convite para estar aqui dividindo um pouco mais de vocês, né? O nosso conhecimento, as nossas ideias, não só conhecimentos. Tá certo? Então, a ideia é que nós temos um Centro de Estudos em Medicina e Terapias Complementares. Vocês estavam falando em terapias complementares, né? Um centro de estudo que nós criamos justamente para poder falar de terapias complementares, além da medicina, e falar também sobre espiritualidade, que a espiritualidade está dentro da medicina, das terapias complementares. Não é? Então, neurociência e espiritualidade. Neurociência e espiritualidade, vamos passar aqui o nosso... Tem que virar para cá. Eu vou mostrar a vocês aí esse primeiro slide, o livro que eu escrevi justamente voltado para a espiritualidade, né? E o título é A Visão Além dos Olhos. E eu vou falar um pouquinho, em alguns momentos, eu vou falar conteúdo do livro, né? Mas vamos começar falando de neurociência. O que é neurociência? Discute-se hoje, há muita confusão em termos de conceitos em relação não só à neurociência, mas a muitas coisas. Então, no passado, a neurociência se limitava ao estudo de células nervosas, das funções nervosas, embriologia, anatomia, fisiologia do sistema nervoso, sem considerar claramente os correlatos comportamentais e cognitivos. Tá? Então, lá atrás, quando se falava em neurociência, pensava-se logo em anatomia, em fisiologia, neurofisiologia, né? Tá certo? Hoje, o cenário é bem diferente. Quando nós falamos em neurociência, eu fiz aqui um conjunto, né? Lembrar lá do ensino médio, todo mundo, matemática, conjunto. Então, o conjunto de neurociência, ele contém a neurobiologia, que é um subconjunto. Dentro da neurobiologia, nós temos a neuroanatomia, neuroembriologia, neurofisiologia, e dentro da neurofisiologia, a neurofisiologia do comportamento. A neurologia fazendo interseção, olha, a interseção, tá, entre todos esses conhecimentos. Tá? Psiquiatria e psicologia fazendo interseção, evidentemente, né? E, atualmente, nós temos, inclusive, neurocomputação, modelagem, neurofisiologia e neuroinformática. Modelagem e neurofisiologia foi alguma coisa que eu fiz durante muito tempo na minha vida. Modelar sistema nervoso, né, usando programas computacionais, tá? Usando matemática, física e computação. Mas, né, nós temos hoje também a neuroteologia, neurobiologia da espiritualidade. Então, esse conjunto de conhecimento humano hoje é muito cheio de subconjuntos, é muito amplo, né? Agora vamos passar para a espiritualidade, que é um outro campo de conhecimento humano. O que nós temos nesse conjunto? Tá? Então, nós temos ali o conjunto espiritualidade. Dentro dele nós temos religião, religiosidade, mas vejam bem, toda essa área aqui, nós temos outras coisas fora religião e religiosidade, porque quando a gente fala em espiritualidade, todo mundo pensa em religião. Cristianismo, catolicismo, espiritismo, luteranismo, tudo dentro do conjunto de religião, tá? Aí nós temos o judaísmo, fazendo interseção ali com o catolicismo, com o luterismo, por causa do Velho Testamento, né? E nós temos o hinduísmo, que não tem interseção com nada. Nós temos o budismo, que tem interseção com o hinduísmo. E nós temos o islamismo, com alguma interseção com o judaísmo. Tá? Então, além disso, isso aí é um conjunto, subconjunto religião. Nós temos outras ali, né? Enfim. Aí nós temos lá as seitas esotéricas, xamanismo, não é? Que não são religiões, mas dentro da espiritualidade, ok? E aqui nós ainda temos a ciência do espírito, que ainda tem muita coisa a ser dita, né? A ser estudada, a ser trabalhada, tá? E a teologia. A teologia é uma interseção com tudo isso,
certo? Que a teologia, em geral, é mais voltada para as religiões, mas também voltada dentro do espiritismo, sem considerar religião também. Então, isso é espiritualidade. E nós vimos a neurociência. Muito bem, vamos continuar aqui na nossa consideração. Ciência e espiritualidade passou por muito problema, problema no sentido de variação. Houve um encontro, houve separação e um reencontro. Eu primeiro vou falar do encontro. Esse encontro é muito antigo. Por quê? Ciência e espiritualidade. Na antiguidade, cientistas e médicos eram religiosos. Tá certo? Então, havia um encontro perfeito. Tá? Espiritualidade e ciência eram inseparáveis. Aí nós vamos ver. Na Índia Antiga, 4.500 a.C. até 1750, havia lá, né, nós temos evidências arqueológicas de uma civilização no vale do Rio Indo, que é atual Paquistão, e lá já havia toda uma manifestação de religiosidade. Né? Houve migração da Índia para a Europa, evidentemente que esse povo migrou, né? E o que nós temos em relação à Índia e o hinduísmo? Um sistema de castas. Então nós temos os brahmanes, os kshatriyas, etc. O mais importante aqui é que os brahmanes, dentro da casta de brahmanes, eles consideram que estão os sacerdotes, os filósofos, os professores, os mestres e os médicos. Novamente nós estamos vendo aí ciência, medicina e religiosidade, sem separação. Tá? Então, seguindo agora no Antigo Egito, os sacerdotes faziam parte de uma hierarquia que era abaixo do faraó, diretamente. Tá? E a medicina misturava-se à magia. Ok? Doenças eram enviadas por deuses como castigo ou espíritos maus presentes no corpo e tinham que ser expulsos por meio de rituais, feitiços e amuletos. Aí tinha lá os templos para que essas coisas fossem feitas. Na realidade, isso aqui, né, lá no Egito, mas ainda existia isso, né? Não mudou muito não, né? Também assim tem ideia, né? Também, né? Doenças enviadas por deuses, como castigo, espíritos. Ainda continua isso aí, não é tão velho assim. Muito bem, não havia limites entre ciência e religião. Tá? E temos como prova disso, né, vários objetos, painéis em museus mostrando, né, cirurgias, mostrando os instrumentos cirúrgicos, mostrando aqui, ó, tratamentos dentários do Egito, hein, naquela época. Já havia próteses, olha, e circuncisão que era feito naturalmente. Tá? Então, como vocês, mas tudo isso aí dentro dos templos. Ok? Então, havia completa integração entre ciência, religião e medicina. Na China antiga, filosofia, valores sociais e a religião desempenharam papéis fundamentais na formação da prática da medicina chinesa. Tá? E antigos médicos chineses eram conhecidos por possuírem capacidades sobrenaturais, ou seja, eles eram médicos. Porque até mesmo capacidade de olhar no interior do corpo de uma pessoa para ver a causa da doença. Que na realidade, né, eles usavam os métodos que permitiam, né, o método de pulsologia, enfim, que conseguiam realmente sentir o que estava acontecendo no organismo do indivíduo sem instrumentos. Tá? Então, de qualquer forma, nós tínhamos aí, né, medicina chinesa foi toda baseada, desenvolvida, né, entre indivíduos que tinham, sem dúvida nenhuma, uma capacidade de percepção diferenciada. Tá? Então, vamos continuar. Na Europa Antiga, cientistas e filósofos gregos debatiam sobre a natureza da alma, a fonte de vida psíquica, sobre a sede das funções cognitivas, motoras, sensoriais, a origem da doença nervosa, enfim, aquelas discussões lá na Grécia, sem dúvida nenhuma, eram especulações que criaram as bases para a neurociência moderna.
Tá? Que se nós formos olhar o que eles deixaram, nós vamos ver que ali eles deixaram realmente material estimulante, né? Que estimulou a continuidade. Bom, aí veio a Idade Média. Ciência subjugada à igreja. Aí mudou, né? Muitos clérigos da Igreja Católica, ao longo da história, fizeram contribuições significativas para a ciência, sem dúvida nenhuma, né? Então, aqui, a ciência não podia avançar, porque não dava para falar o que pensava, ou o que percebia, ou o que encontrava, o que descobria, né? Porque os indivíduos estavam ali subjugados à ideia da igreja, né? Se saísse muito dos dogmas, não servia. Tá certo? Evidentemente, eu não estou falando contra a igreja católica de forma nenhuma, só que nós precisamos entender uma coisa importante. Em todo tipo de lugar, especialmente onde existe religião, você vai encontrar indivíduos que se aproveitam de posições para dominar, por vaidade, por desejo de poder. Tá certo? Em qualquer religião. Então, sem dúvida nenhuma, isso aconteceu muito naquela época, em todas as religiões. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, houve um momento em que queimaram pessoas. Se alguém falasse alguma coisa diferente, era preso, era torturado, não é? Em nome de algum indivíduo que realmente se achava dono da verdade. Ok, mas olha só, Nicolau Copérnicos era, na realidade, um religioso, ligado à igreja. E ele falou sobre o heliocentrismo. Foi ele que começou a dizer, não, a Terra não é o centro do universo, né? Ou o centro do sistema solar. A realidade é o Sol. E Mendel, né? Que desenvolveu os princípios da genética. Tá? Então, dali saíram, de qualquer forma, bons trabalhos, mesmo estando associado à igreja. Bom, o momento da separação. Quando eu falo da separação da ciência da religião, René Descartes, tá certo? E eu acho que nós temos que fazer sempre um tributo a René Descartes, que viveu nessa época, olha, final de 1500, né? Até 1650, né? Ele foi salvador da ciência e indiretamente da espiritualidade moderna. Porque quando ele disse, chega, vou arranjar um jeito da igreja não se envolver com a ciência tem que andar, tudo bem. Eu entendo até hoje eu vejo o Descartes como um enviado, um indivíduo que veio com uma missão determinada para fazer essa separação que era importante. Senão não se ia envolver, não ia evoluir de forma nenhuma. Então, ele, decepcionado com o ensino, afirmou que a filosofia escolástica não conduziria a nenhuma verdade indiscutível, só a matemática demonstraria aquilo que afirmava. Aí ele já tinha colocado a igreja de lado. Olha, vocês não sabem matemática, então não pode afirmar nada. E no discurso sobre o método, que foi em 1637, ele criou um tratado filosófico e matemático, lançando as bases do racionalismo como uma fonte, a única fonte para que o conhecimento seja. Tá? Então ele fez essa separação e foi muito feliz nessa separação. Descartes começou a formular a geometria analítica e o método do raciocínio lógico aos 22 anos. Precoce, olha só. Tá? E expôs as 4 regras para chegar ao conhecimento. Nada é verdadeiro até ser reconhecido como tal. Os problemas precisam ser analisados e resolvidos sistematicamente, para que a coisa se torne confiável. As considerações devem partir do mais simples para o mais complexo. É o que se faz na ciência até hoje, né? E o processo deve ser revisto do começo ao fim, para que nada importante seja obtido. Então, sem dúvida nenhuma que essas 4 regras se mantêm até hoje em qualquer protocolo científico. Tá certo? Bom, então, graças a Descartes, nós tivemos essa separação
e veio o reencontro. Agora nós temos um reencontro, olha, o meio, a ciência, reencontra o objetivo, a espiritualidade. O que eu quero dizer com o meio, a ciência, encontra o objetivo, a espiritualidade? Porque todo mundo que quer saber por que está aqui, o que eu estou fazendo aqui, né? E todo cientista quer. O indivíduo que se envolve na ciência, mesmo que ele diga que é ateu, ele não é não. É que ele ainda não descobriu que ele não é. Porque ele está procurando alguma coisa, tá? Ele está procurando justamente um objetivo. Então, o objetivo de toda a ciência, na realidade, é a espiritualidade. É a busca do quê, do porquê, como pode. Não é? Então, na realidade, o meio, a ciência é um meio, né, que pode nos levar a esse objetivo. Tá? Sem dúvida nenhuma, o fato de separar a ciência da igreja permitiu que nós tivéssemos um grande avanço, né? E hoje, com toda a tecnologia e com a física quântica e tudo que nós temos aí, né, já podemos, não dá para dizer que não tem planos paralelos, não dá mais. Né? Mas se ficasse lá subjugado a igreja, aí você ia continuar vendo os planos paralelos determinados que ela, né, que eles queriam que você acreditasse, só naqueles lá. Tá certo? Era tudo bem determinado. Eles até falavam de planos paralelos, o céu, né, a terra, o inferno, não tinha tudo isso. O umbral, enfim. Não é umbral não que eles chamavam, era outra forma, né? O purgatório, né? Não deixa de ser planos paralelos. Entretanto, aquilo era tudo muito confuso e muito determinado, né? De qualquer forma, a ciência permitiu, então, que nós víssemos tudo isso de uma outra forma. Então, e hoje, hoje nós falamos em neurobiologia da espiritualidade e neuroteologia, que são campos da neurociência, né? Então, nós estamos, não sei o que eu parou, que engloba o aspecto da espiritualidade e da religião. Então, muito bem. Agora nós vamos falar por que neurociência e espiritualidade. Por que essa junção? Por que neurociência e espiritualidade? O que quer dizer a palavra espiritualidade? A palavra espiritualidade vem do latim spiritus, sopro. Ok? E o que realmente quer dizer espiritualidade? Expressão da relação do ser humano com o mundo. É isso que é espiritualidade. Não tem nada a ver com religião. A religião está lá dentro, claro, né? Dentro daquele conjunto enorme de espiritualidade, a religião é um subconjunto, né? Mas é a expressão da relação do ser humano com o mundo. E a espiritualidade, ela gera atenção no relacionamento com os semelhantes, tá? E dessa forma ela pode gerar empatia, solidariedade, altruísmo. Tudo isso vem da espiritualidade, né? Que na realidade é a expressão da relação do ser humano com o mundo. Continuando, ela gera cuidado no relacionamento com a natureza, o planeta e o universo. Espiritualidade é isso. E mais, a espiritualidade busca por uma razão, um significado e propósito para a existência e para o caminho que você está seguindo aqui. Tá? E necessidade da existência do divino. No final, você vai sentir falta vai sentir necessidade dessa existência do divino e busca por valores apropriados para ascender nessa direção, para você melhorar de alguma forma, né? Você busca o divino, você tem uma ideia, ou acredita, ou tem um conjunto de comportamentos que você deveria seguir para poder ir nessa direção. Tá? Então, a espiritualidade é um impulso que existe dentro de nós. E isso, de certa forma, eu já há 4 anos, desde 2019, mas teve a pandemia, que nós realizamos lá na UERJ, né, um congresso de neurociência e espiritualidade. E esse ano nós
tivemos uma pessoa da área da genética, da epigenética, mostrando como é diferente, na realidade, as pessoas que são, vamos dizer assim, que têm fé, geneticamente ela é diferente do indivíduo que não tem fé. Tá? Foi muito interessante a palestra dele, mostrando, as pesquisas estão mostrando isso, que o indivíduo que é espiritualizado, ele já tem uma genética propícia a isso. Ele simplesmente desenvolve uma coisa que ele já é. Aquele indivíduo que é ateu, que não quer saber de nada, a genética dele é diferente. Ele não tem uma determinada parte lá no gene que dizem que é o gene de Deus. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse livro. Tem um livro, né, que o indivíduo que descobriu, ele fala sobre o gene de Deus. Né? Então, o gene de Deus nada mais é do que uma parte do DNA que nos torna propícios, tá, para acreditar em Deus, para ter fé, para ter confiança na vida, para ter uma outra forma de viver, tá? Por causa, evidentemente, dessa fé. Então, continuando, espiritualidade compõe a energia, ela faz parte da energia que impulsiona o desenvolvimento mental, tá? Então, ela gera características como gratidão, compaixão, perdão e etc., porque, na realidade, tem tudo a ver com essa energia que impulsiona o desenvolvimento mental. Não estou falando de desenvolvimento intelectual, estou falando mental. Tá? Espiritualidade envolve senso-percepção. É necessário. Tá? Função cerebral que permite vivenciar, compreender, adquirir conhecimento e viver no mundo. É a senso-percepção. Aí eu fiz um esquemazinho para a gente entender. Se eu coloco o dedo aqui e sinto essas flores, sensação. Eu tive a sensação de que eu tenho bordado aqui, né? Chegou no meu cérebro a informação e eu tenho a sensação, não sei o que é ainda, ok? Só tenho a sensação de que tem alguma coisa diferente. No momento seguinte, tá? Essa informação vai para a memória imediata. Memória imediata vai dizer isso assim para mim. Isso é um bordado. Reconheci. E quando eu reconheci, percepção. Então, é de senso-percepção. Tá? Eu tive a sensação e percebi que isso é um bordado. Ok? Bom, aí segue. O processo segue. Da percepção, bom, a informação, ao mesmo tempo que foi para a imediata, já está indo para a memória definitiva, para saber exatamente o que isso significa, tá? É o bordado. E daí? Você gostou, não gostou? Né? Então, vem um sentimento, né? Porque eu já vi o bordado, me lembrou alguma coisa, pode me trazer uma emoção, tá certo? Então, no momento seguinte da memória definitiva, por eu já ter um contato, e eu já ter uma ideia, um sentimento, já desenvolvi um sentimento e posso expressar uma emoção em relação a esse bordado. É legal, bonito. Pode me lembrar alguma coisa do passado, tá? Mas ao mesmo tempo, essa memória vai me lembrar alguma coisa também, né? Mais racional. E o meu cérebro vai processar tudo isso, sentimento e razão, e de acordo com o sentimento e a razão, eu vou então ter uma ação em função. Vou ficar alisando, ou então vou me afastar se eu não gostei. Tá certo? Então, olha, isto aqui é espiritualidade, gente. A espiritualidade depende disso. Tá certo? Então é neurociência. Isso aí é neurociência. Tá? Então, espiritualidade tem toda a relação com neurociência. Não dá para você. Ou seja, a neurociência é a área da ciência do estudo da natureza da espiritualidade. Tá bom? Agora, eu posso falar em termos de ciência e espiritualidade. Ciência e espiritualidade é diferente de neurociência. Engloba a neurociência e espiritualidade. Mas a ciência e espiritualidade envolvem aspectos além das funções cerebrais, como fenômenos físicos, fenômenos químicos. Aí eu já estou falando de uma espiritualidade, fenômenos espirituais que estão acontecendo fora do indivíduo. Tá? A
neurociência vai estudar a espiritualidade dentro do indivíduo. Por que ela acontece, como é que ela acontece, tá? Agora, quando eu estou falando de ciência e espiritualidade, eu já estou falando de uma coisa mais ampla, que eu já vou considerar outros aspectos, não só o que o indivíduo está sentindo, tá? Então, neurociência e espiritualidade, é isso aí. E como vocês podem ver, tem uma relação importante, significativa. Bom, eu vou citar aqui os 3 artigos, né, de neurociência, só como exemplo, para falar sobre o que tem sido feito dentro da neurociência com relação à espiritualidade. A Alessandra Manieri, que é uma professora de Juiz de Fora, Federal de Juiz de Fora, em 2017, na Alemanha, ela fez os experimentos com ressonância magnética funcional e eles trabalharam com 8 médiuns reproduzindo estados de transe mediúnico, mas não só estado de transe mediúnico. Esses médiuns também, eles psicografavam e faziam relaxamento e visualização imaginativa. E eles fizeram registro de ressonância magnética nessas condições. E o que eles viram? Vamos lá. Observaram maior ativação em occipital lateral, área visual, tá? Evidentemente, quando eu fecho os olhos, eu não estou vendo nada, mas se eu começo a imaginar, alguém diz para mim assim, imagina isso assim, assado, assado, eu estou imaginando aqui, tá? O meu occipital vai ficar ativo, embora eu esteja de olhos fechados, porque as memórias, eu tenho memórias visuais aqui. Isso não se vê só aqui no experimento, não. O indivíduo em hipnose ou em estado de relaxamento, que eu faço a sugestão dele imaginar, imediatamente eu vou ver um lobo occipital, um occipital lateral, tá? Mais ativo, funcionando, mais ativo do que todas as outras áreas. Tá? Bom, outra área que eles observaram, polo temporal, tá? Que tem a ver, de certa forma, com a audição, tá? Mas memória auditiva, tá? E também até com movimento e parte visual também. Ali nós temos uma mistura dos acontecimentos. Outra parte foi o giro temporal médio, tá? Que é uma área de armazenamento de memória auditiva, tá? De linguagem, tá certo? E entre outras funções. Outra área que eles perceberam, que eles notaram, foi o córtex orbitofrontal, que tem muito a ver com a relação como é que eu vou dizer para você? Com o comportamento social. Devo fazer, não devo, enfim. O coloco naquela região ali. E no outro foi no córtex cingulado posterior, tá certo? Que está relacionado com várias funções, inclusive está relacionado com memória, mas também com humor, tá? Então, muito interessante quando você olha, né, os médiuns com áreas, especialmente, foi uma coisa que a cientista colocou, que embora ele estivesse de olhos fechados, que embora ninguém estivesse falando com eles, mas as áreas sensoriais receptivas estavam altamente ativas, como se alguém estivesse realmente falando com eles, como se eles estivessem realmente recebendo alguma informação, tá? Então, isso foi muito interessante. Eles perceberam maior conectividade nas redes auditivas e sensório-motoras com o transe em transe mediúnico, com a pessoa em transe mediúnico, tá? Por quê? Sensório-motor, aí manifestava o movimento, especialmente o cara quando escrevia. Era o sensorial, né? Áreas sensoriais mais ativas e a parte motora. Tá?
estavam mais ativas do que no caso do repouso e do transe imaginativo. No imaginativo era mais a área hospital. Enfim, dessa forma, eles foram mostrando que havia alguma coisa acontecendo ali mesmo que não dava para explicar. Tá? Bom, eles não afirmaram, não puderam afirmar com certeza, mas de qualquer forma puderam sugerir, né, que realmente era muito estranho o fato de ninguém estar falando, do indivíduo estar de olho fechado e, no entanto, ele está com atividade parecendo que ele estava recebendo informação. Ou alguém falando, ou alguém ouvindo alguma coisa e, no entanto, não estava acontecendo isso. Tá? Outra área com plena atividade era o córtex pré-frontal, né? E nesse córtex ele tinha uma conectividade, os neurônios estavam conectados e funcionando como uma rede do modo padrão. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que, na realidade, tudo isso estava acontecendo, mas o córtex pré-frontal, que é aquela área crítica, que faz a crítica, que fica medindo, é isso, não é? Tá? Que é a área mais cognitiva, que pega as informações e fica trabalhando as informações. Então, o que eles chegaram à conclusão, eu não coloquei aqui, na realidade é que, coloquei assim, já que o córtex pré-frontal estava tão ativo, significava que havia um controle introspectivo sobre experiências psicóticas e não patológicas. Tá? Ou seja, era uma prova que o indivíduo realmente estava num estado alterado de consciência, mas aquilo era uma crise psicótica, embora ele estivesse escrevendo ou falando alguma coisa que ele estava sentindo. Tá? Estranha. Tá certo? Não dá tempo de contar a história toda do experimento, né? Mas aqui está. Se alguém quiser, tiver interesse, depois, né, pode procurar o artigo. Bom, e a Manieri também fez um artigo, isso aqui no Brasil mesmo, um relato de caso, mas eu achei muito interessante esse relato de caso, porque era sobre um transtorno dissociativo de identidade. Tá? Então, essa senhora, uma mulher de 30 anos, com esse transtorno dissociativo, que ao longo da história sempre foi considerado possessão, tá? Porque o indivíduo tem dupla personalidade ou tripla personalidade, né? Apresenta momentos, ele apresenta mudanças de personalidade. Enfim, uma mulher de 30 anos com um transtorno dissociativo de identidade e também borderline. Ela tinha história de clarividência, sonhos premonitórios e clareaudiência desde os 5 anos de idade. Por um ano, aconteceram episódios de um segundo eu, que tomava conta da mulher, por isso que ela procurou ajuda médica, e tomava conta de suas ações. Essa segunda personalidade, ela tinha fala masculina, era agressiva e se tornava desejo de destruição que as pessoas tinham que segurar, né? A médium, né? Que na realidade era uma médium. Então, o que eles fizeram? Após 3 meses de acompanhamento religioso, aceitando suas experiências em comuns e possessões entre aspas, aquela mudança de personalidade, né? Como normais e naturais, houve melhora significativa. Ela se acostumou com aquilo de alguma forma, né? E com o trabalho espiritual, né? Bom, os autores concluíram o seguinte: o que é importante foi a conclusão desses autores. Olha o que eles disseram. Na abordagem de pacientes com transtorno de identidade e borderline, os fenômenos anômalos devem ser analisados em contextos culturais e religiosos para que se tenha melhora importante no tratamento. Olha só, um artigo científico dizendo uma coisa dessa, né? Bem diferente, tá certo? Isso é um ganho. Esse Ivan Campelli, ele fez um estudo sobre o sistema oxitocina e concluiu que a oxitocina tem relação com a espiritualidade autorrelatada, tá?
e emoções positivas específicas durante a meditação. Então, ele estudou indivíduos em meditação e depois ele fazia experimentos dosando ocitocina, e também tinha um grupo que ele administrava ocitocina, tá? Então, ele chegou a essa conclusão que a ocitocina tem realmente relação com a espiritualidade, tá? Com esse estado, né, de bem-estar e de boa relação com as pessoas. É nesse sentido que eles estão falando, né? E na meditação, o indivíduo conseguia chegar o eletroencefalograma mostrava estado alfa, registro alfa, indo inclusive alguns até registro teta, tá? Que significa conseguir estar num estado alterado de consciência muito forte, ok? Então, esses são dois trabalhos interessantes. A ocitocina não é estranho que a ocitocina tenha a ver com a espiritualidade, porque afinal de contas é o hormônio que tem tudo a ver com a maternidade, não é isso? Então, tinha que ser, né? Isso aí não é muito novidade, não. Então, vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho do que nós temos lá no livro. Vamos considerar o seguinte: no universo há uma série, inúmeros fenômenos acontecendo simultaneamente. E esses fenômenos, eles podem interagir entre si, sem dúvida nenhuma, um interferir no outro. Tá? O universo vibra e a vibração, propagando-se, é informação codificada segundo a linguagem do fenômeno que a gerou. Consegue entender isso? Isso é uma visão um pouquinho diferente. Tá? Tudo que acontece no coisa, né, é informação. Variações de movimento ou energia é informação, se você quiser que seja, né? Se você vir dessa forma. Então, vamos continuar. Humanos não inventam nada, nem criam nada na ciência. Tá certo? Apenas traduzem para a linguagem do universo para a linguagem do seu domínio. Ok? Tem muito cientista aí achando que inventou alguma coisa, ou que... a gente não inventa nada, não, só descobre. Já estava lá. E que linguagens são essas? Da física, da química, enfim, da medicina, são as linguagens, né? E daí o homem, evidentemente, foi evoluindo e criando condições, traduzindo do universo, foi criando condições de facilitar a sua vida, e inclusive fazer foguetes para sair do próprio planeta, né? Então vamos lá. A formação de uma molécula depende do sincronismo vibratório entre os átomos. E daí então se dá a formação de uma unidade. Duas moléculas se unindo, formando uma unidade, que é uma terceira molécula. Moléculas interagindo estão em sincronismo idiomático. O que vocês acham disso? Elas estão conversando entre si? Estão em sincronismo idiomático. É porque quando a gente fala em linguagem, todo mundo pensa em fala. Não é isso? Em idioma. Mas tudo é linguagem. Né? Tudo é linguagem. Não sei se vocês lembram, né? Antigamente havia um código Morse. O código Morse eram pontos e traços escrito. E quando o ouvido era o cara que entendia uma linguagem, mas eram simplesmente sons, o mesmo tipo de som, só que tinha um ritmo, né? Era uma linguagem, tá? Então ali é uma abertura, átomos formando moléculas interagem em linguagens específicas. E existem os sincronizadores de reações. A temperatura, por exemplo, muitas vezes a reação não acontece, mas se eu aquecer, eu coloco em sincronismo, eu faço o sincronismo, não é? E os catalisadores, como esse aqui, a maltase, tem a enzima e consegue separar em duas glicoses, mas sem a enzima isso não ia acontecer. Então, na realidade, são sincronizadores para que eles falem, né? As moléculas e as partículas
vibrem, na realidade o que eu estou querendo dizer, a fala é o vibração, vibrem na mesma sintonia, né, sincronizados, e dessa forma alguma coisa vai acontecer. Isso é só para mostrar que o universo se repete. Tá? É uma questão de vibração e de sincronismo. Bom, mas de qualquer maneira, a temperatura e a enzima são sincronizadores que estão fazendo transdução, ou seja, entendimento, gerando entendimento entre as moléculas ou entre os átomos para que as coisas aconteçam, para que eles se unam e formem uma unidade. Tá? Então, é necessário entendimento entre os componentes. Cada sistema tem sua linguagem própria, seja a célula, seja um órgão, seja a molécula, seja a família, seja a ciência, ou qualquer outra coisa, qualquer sistema. Através de sua linguagem particular, o sistema se organiza, mantém o seu equilíbrio e existe. Começa o desequilíbrio, a linguagem não está coesa, o sincronismo está diminuindo e, sem dúvida nenhuma, o que nós vamos ver? O desequilíbrio, e aquele sistema vai deixar de existir, possivelmente, se ele for até evoluir dentro daquele desequilíbrio, né? Então, estudar e entender a linguagem de um sistema é o ponto de partida para influenciar o seu comportamento. O controle de uma doença requer conhecimento de suas linguagens, celular, química, de transmissão e etc. Tudo linguagem. Tá? Questão de você entender, de você entrar em sincronismo. Aí eu lembro de Nikola Tesla, que viveu de 1856 até 1943, e ele dizia: meu cérebro é apenas um receptor no universo, mas no físico, da área de eletricidade, né? E ele entendia isso. Né? Receptores sensoriais e percepção do mundo. É o que eu vou falar agora, justamente porque vou usar essas ideias que nós trouxemos até agora. Tá? Todo animal monitora o mundo através de seus receptores sensoriais. Ok? Nós temos os nossos especiais, visão, audição, olfato, paladar, e temos também os nossos receptores somestésicos. Somestesia e sensibilidade corpórea. Tá? Então, tato, pressão, temperatura, dor, movimento, a sensibilidade do movimento, né, da vibração, etc. A realidade é para que você consiga perceber, captar, ter a sensação de qualquer coisa no mundo, tem vários critérios. Primeiro, o seu receptor tem que estar funcionando. Você tem que ter o receptor e ele tem que funcionar. Segundo, o estímulo tem que ter uma certa intensidade. Ele tem que ter uma certa frequência. Tem que haver um tempo de contato. Então, tudo isso são critérios, né, que são necessários para que nós possamos entrar em contato com o mundo. Então, vamos continuar aqui. Somos completamente dependentes dos nossos receptores para sentir o mundo. Ok? Isso aí não é novidade. E o que fazem os receptores? Os receptores fazem transdução do estímulo, colocando na linguagem que o sistema nervoso entende. Olha a história de linguagem de novo. Tá? Então, transdução. Quando eu falei para vocês que o catalisador e o aquecimento eram transdutor, não eram transdutores. E realmente, nossos receptores, o que acontece é a transdução. Tá? Transdução, do latim transducere, processo de transformação de um tipo de energia em outro. Tá? Olha aqui essa figura do animal, o cachorrinho ali, tá? Ele tem um receptor, eu faço o estímulo. Tá? Então, se eu fizer o estímulo numa intensidade suficiente para que ele seja captado pelo receptor, a informação vai caminhar pela fibra nervosa, pelo sistema, vai para a medula espinhal, vai ser modulado e depois vai chegar até o cérebro. Lá no cérebro é que ele vai sentir e perceber que estímulo é aquele, se for uma espetada, se for um pisão, o que for. Tá? Então, a transdução dos receptores termina por digitalizar a energia do estímulo,
depois gera série de pulsos elétricos que são os potenciais de ação. As pessoas que aqui que não são da área biológica ou da medicina, enfim, biomédica, né, podem não entender o que são potenciais de ação. Mas, sem dúvida nenhuma, vocês têm condição de entender que quando eu aperto, eu faço pressão, eu estou pressionando receptores, e o receptor vai gerar na fibra nervosa pulsos elétricos. Tá? É eletricidade. Essa eletricidade é o resultado de íon que entra e sai, entra e sai, entra e sai, vai caminhando pela fibra nervosa, essa entrada e saída, e é um pulso elétrico, se eu colocar um medidor para visualizar. Ok? Então, isso é digitalizar. Porque quando eu apertei aqui, meu apertão não é digital, é? Eu aperto na intensidade que eu quiser, não é isso? Mas ali, como eu transformei em pulsos, isso é digital, não é? Todo mundo sabe o que é digital hoje, né? É fácil de entender isso. Então, na realidade, os nossos receptores, eles digitalizam, quando passa para a fibra nervosa, ele digitaliza a informação. Bom, eu transformar uma energia, tá? Que não é digital, em um processo digital, sem dúvida nenhuma que eu já estou perdendo energia. Eu já estou transformando. Afinal de contas, vocês já ouviram um disco aquele disco grandão, né? O LP, né? E já viram o CD. Há muita diferença quando você digitaliza o som. Ele não é, para quem tem um bom ouvido, ele não é tão bom quanto o som, né? Daquele discão. Perde a informação. Oi, perde a informação, tá? Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é como nós perdemos informações. Então, já estou dizendo aí de antemão. Então, vamos lá. Então, a informação coletada pelos receptores transforma-se em uma série de pulsos que são os potenciais de ação, é esse nome que a gente diz, potencial, tá? Porque é potencial elétrico mesmo, tá certo? E de ação porque ele está representando ação, alguma coisa está acontecendo. E esses potenciais seguem pela fibra nervosa até o cérebro. Aí eu vou mostrar para vocês essa figura aqui. E observem, isso aqui é um aparelho de laboratório, um osciloscópio, tá? Quem já viu? Ah, nunca vi não. Não sei o que é osciloscópio. Ah, que sabe. E no filme, você não vê o cardiógrafo, o eletrocardiógrafo, faz pi, não? Todo filme mostra isso no hospital, não é não? Aqui é um osciloscópio. Só que é um osciloscópio preparado para medir potenciais cardíacos. O eletroencefalográfico, né? Aí nós temos a medida de potencial do cérebro. Enfim, o que eu quero mostrar aqui a vocês é que se eu pegar o meu anodo e o meu catodo, tá, os fiozinhos aqui, ligar na fibra nervosa desse indivíduo e usar esse martelinho aqui que o neurologista usa para ver reflexo, né? Quando eu toco, né, eu bato com o martelo, eu estou estimulando ali um tendão. Aí, sem dúvida nenhuma, eu produzo um impulso elétrico que vai caminhar pela fibra. E como eu estou com meus eletrodos aqui, eu posso transformar, olha só a linguagem. Eu transformei numa linguagem de espectro. A linguagem que está indo para o cérebro de pulsos nervosos, tá? Eu transformei naquilo ali, numa coisa que eu posso enxergar e medir, né? O mais importante é o seguinte, isso aqui que é o potencial de ação. Eu tenho aqui 4 potenciais de ação. O potencial de ação é isso aqui, quando ele sobe, está saindo, entrando sódio na célula, e quando ele desce, é o potássio que está saindo, tá? Então é isso que está acontecendo e por isso esse fenômeno. Mas o que eu quero mostrar a vocês, o que é importante aqui, é que os nossos potenciais de ação, ou seja, aquilo ali que é a letra da minha linguagem, do meu idioma, do idioma do sistema nervoso, esse pulso dura 1 milissegundo. Você sabe que não consegue nem pensar, né, o que é 1 milissegundo, tá? Mas cada pulso desses nervosos que transitam em nossas fibras nervosas, 1 milissegundo. Depois eu vou falar sobre isso. Além disso, as nossas fibras nervosas têm um limiar de disparo, tem um período refratário, tem
velocidade de propagação determinada. O que ele mede disparo? Eu já falei. Se o estímulo estiver muito fraquinho, você não vai produzir potencial de ação. Período refratário. Bom, eu estimulei aqui, tirei. Bom, está acontecendo toda a produção do potencial de ação. Né? Então, existe um período que eu vou ter que esperar para fazer um segundo estímulo para produzir outro potencial de ação. Ou seja, entre esse primeiro potencial de ação e o segundo, muita coisa pode até acontecer no mundo que eu não vi, que eu não captei. Tá certo? Então, vamos seguindo lá. Agora, comparando as capacidades sensoriais. Agora, vamos comparar o ser humano com outros animais, tá? Para ver a nossa incompetência. O humano, ele ouve, né, de 16 Hz, é o mais grave, até 20.000 Hz é o mais agudo. Olha ali, ó, o chimpanzé, de 100 a 30.000, ou seja, ele ouve mais agudos do que o ser humano e menos graves. Os cães, não se sabe bem com a situação dos graves, mas a gente sabe que os cães, eles conseguem ouvir ultrassom, assim como também o chimpanzé, sendo que ele ouve mais ultrassom, né, mais extenso do que o chimpanzé. Gatos, os gatos, olha só, 65.000, mas ele ouve menos graves do que nós. A baleia, menos graves do que nós, mas em compensação, muito mais agudos do que todos os outros. O golfinho é muito ruim de graves, mas é superior a todo mundo em agudos. Morcegos, né? Mais ou menos, é igual ao gato, mas ele ouve muito mais agudos. E os pássaros? Bom, os pássaros são pobres de agudos e graves, assim como o elefante. Tá certo? Então vamos continuando. Nós vamos falar do olfato. Esses animais são todos muito melhores do que nós nesse sentido, tá? Sendo que o elefante, ele tem grande capacidade discriminatória de odores. Nossa, qualquer variação ele percebe, tá? Os roedores têm grande sensibilidade e capacidade discriminativa também. E o nosso cachorrinho, embora a gente use o cachorrinho, né, como com faro, né, usar o faro do cachorrinho, mas os roedores felinos são melhores do que ele, mas só que a gente não pode botar na corda o roedor com o felino. Então vamos com o cachorro mesmo, embora não seja tão bom quanto os ratinhos e os gatos. Muito bem. Então vamos lá. Agora a visão. Olha só. Cobras, mosquitos e moscas veem infravermelho, que nós não vemos. Peixes, aves e abelhas veem ultravioleta e peixes e aves veem infravermelho também, né? E os cães e gatos veem baixa luminosidade, que nós temos dificuldade, tá? E as aves também conseguem ver. Isso é só para mostrar como no nosso meio da natureza, né, nós somos seres muito mais competentes sensorialmente do que nós. Ok? Muito bem. Voltando para o Tesla, meu cérebro é apenas um receptor do universo. Ele já tinha dito isso, né? Só que agora ele está dizendo, existe um núcleo a partir do qual obtemos conhecimento, força e inspiração. Eu não penetrei nos segredos deste núcleo, mas eu sei que ele existe. E aí, sentiram? Aí? O que o Tesla falou? O Tesla, o físico, né, que viveu naquela época, ele de alguma forma sentiu, né, a espiritualidade. Ele sentiu alguma coisa na mediunidade dele, né? Então vamos lá. Agora vamos ver a interpretação psíquica das sensações. Como é que nós definimos o que nós sentimos? Nós percebemos. Bom, aqui está o nosso cérebro. Essa região é a região visual. Aqui é auditivo, aqui é olfatória, gustativa e aqui é a somestesia, sensibilidade do corpo. Então, se eu espetei meu dedo, a informação vai para aquela área lá, ó. Aí eu sei que é o dedo, porque eu tenho todo o mapa do meu corpo no cérebro,
Eu sei que é o dedo e sei que foi espetado. Por quê? Porque o receptor que recebeu o estímulo era um de pressão. Ok? Então, dessa forma, nós sabemos que tipo de estímulo e onde foi. Agora, além disso, a intensidade do estímulo. Como é que eu sei se o estímulo é forte ou fraco? Pela frequência de potenciais de impulsos que vem. Se vem muitos impulsos em um segundo, está muito forte. Né? Se vem menos, está mais fraco. Ok? Então, eu entendo a intensidade do estímulo através da frequência. Reconhecimento, já falei, e discriminação. Como é que eu faço a discriminação? Né? O que é discriminação? É a capacidade de detalhar o estímulo. Evidentemente que quanto maior for a minha experiência com aquele estímulo, não é? Eu vou criando informações, acumulando informações, desenhando esse padrão no meu cérebro, daquele estímulo, botando detalhes. Então, quando eu pego o objeto, sem olhar, eu posso ver isso aqui é ovular. Tá? É oval. Tá? Por quê? Porque eu já coloquei essa informação no meu cérebro. Então, é dessa forma que a gente faz a interpretação. Agora, para que eu perceba o mundo, eu preciso de ter, olha só, receptores periféricos suficientemente íntegros, integridade dos nervos periféricos à frente, os nervos têm que estar ok, integridade do córtex tem que estar ok, e eu tenho que ter padrões. Se eu nunca estive em contato com aquele estímulo, eu não vou saber o que é. Tá certo? Eu preciso criar padrões. E é o que a criança, acontece com o bebê, no momento que ele nasce, ele abre o olho, já começou a criar padrão de luz. Olhou o rosto da mãe, já começou a criar padrão daquele rosto ali. Daqui a pouco ela está conhecendo que o rosto pega no colo, aquele rosto tem leite, aquele rosto é gostoso porque dá mamar, e etc. Então, tá certo? Então vai adquirindo mais detalhes sobre a informação. Outra coisa importante na nossa capacidade perceptiva é a lei de tem a ver com essa lei de Fechner-Weber, tá? Receptores sensoriais trabalham em regime logarítmico, escala logarítmica. O que quer dizer isso? Tá? O que é uma limitação enorme. Tá? Isso quer dizer o seguinte, é que para que a energia do estímulo tem que ser 10 vezes maior para que você perceba 2 vezes mais forte. Tá? Isso é escala logarítmica. Ok? Então, isso também, nós, evidentemente, faz uma limitação importante na nossa percepção do mundo. Nossa resposta é logarítmica em termos sensoriais. Então, são muitas as limitações sensoriais, né? Como nós vimos aqui. Nós temos limitações ao nível do receptor, eu já falei de várias, né? Faixa de intensidade e frequência. Se eu fizer um estímulo muito fraco, o receptor não vai captar. Se for muito rápido, ele não vai captar. Se for muito lento, também não. Tempo de recepção. Se eu fizer muito rápido, né? Só um toquezinho, eu posso não estimular o receptor. E o campo do receptor, que também pode ser grande, pode ser pequeno, enfim. E limitação ao nível da fibra nervosa. Cada pulso dura 1 milissegundo. Lembra que eu falei? Bom, quando eu falo que cada pulso dura 1 milissegundo, o que eu vou pensar? Que a minha fibra nervosa é capaz de transmitir 1000 pulsos por segundo. Pensa bem. 1000 pulsos por segundo. Tá? Então, alta frequência, né? Pô, mas isso não é verdade, não. Não é 1000 Hz, 1000 pulsos por segundo. O que se acha 10 a 250 Hz. Tá? Por causa do período refratário, porque a membrana tem que se recondicionar para poder aceitar o próximo estímulo. E como eu falei para vocês, é um período cego, o período refratário. Então vamos lá. Além disso, olha aqui, ó, isto é você e o espectro de ondas eletromagnéticas, tá? Onda de rádio, micro-onda, infravermelho,
raio-x, raio-gama. Você sabe que raio-x existe porque você vai lá fazer radiografia, né? Senão você não teria noção, não tem nada que... Você não vê raio-x. Você não vê ondas de rádio, você sabe que elas existem por causa do rádio, da TV e outros aparelhos. Micro-ondas, bom, agora a gente tem até em casa, né? Aquece, coisa e tal. Né? Infravermelho e ultravioleta. O que eu quero dizer? É que na realidade o que nós enxergamos é só isso, gente. Desse espectro imenso, nós só enxergamos aquilo ali. Para nós só existe aquilo ali em termos de sensibilidade concreta. Tá? Mas aquilo tudo ali existe. Só que você não toma conhecimento, não tem sensores para isso. Aí a pergunta: e será possível que um ser com um sistema sensorial tão limitado em sua capacidade de captar, digitalizar, processar e reconhecer informações externas, esteja apto para afirmar que algo existe ou não? Consegui convencer vocês? Ó, não é capaz, não. E aí, nossa conclusão: a propagação dos impulsos nervosos no cérebro gera campos elétricos e magnéticos, ou seja, gera ondas eletromagnéticas, que nós nem tomamos conhecimento, mas elas estão lá sendo produzidas. Ondas cerebrais, que são ondas eletromagnéticas, tá? geram ondas eletromagnéticas, podem ser captadas e transduzidas por equipamentos, o eletroencefalograma. Né? Se não fosse eletroencefalograma, eu também não saberia disso. Ok? E ondas mentais emitidas por um cérebro podem ser decodificadas por um outro, e isso se chama telepatia. E hoje isso já é provado. Ok? Muito bem. Até que ponto estamos preparados para entender o que nos cerca? Afinal de contas, nós interpretamos o mundo com base em banco de dados que nós formamos esses bancos de dados no nosso cérebro, criados pela estimulação de nossos receptores sensoriais. E o sistema sensorial se desenvolveu através da evolução para a nossa sobrevivência. Tá? Estímulos inúteis à vida foram desprezados, não estimulou a produção de sensores, de receptores, e nem formamos padrões e nada disso. Tá? Ora, aí a pergunta: de fato, isso é uma verdade, seria válida a percepção das interações atômicas na formação molecular? Eu ia deixar de viver por não saber isso? Até hoje nós estamos vivos e não temos a menor noção disso aí, a não ser pela ciência. Tá? Seria válida a percepção dos eventos em outros planetas, outras dimensões ou planos existenciais? A gente precisa disso para viver? Para viver uma vida comum? Só os médios, né? Os médios têm que parar para pensar. Mas quem não vai vivendo. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós desenvolvemos receptores de acordo com a nossa necessidade de sobrevivência. Por isso é que nós somos esses seres tão limitados. Mas somos muito vaidosos, muito cheios de si. Aí, então, qual é o limite entre o real e irreal? Real e imaginário? Existe ou não existe? Porque cada sistema nervoso é único, tá? E o limite de captação e transdução difere de pessoa para pessoa, tá? Então não tem sentido eu não acreditar na história que o outro está contando sobre uma experiência espiritual que ele teve. Quem sou eu? Com essa incipiência, mas vamos lá. O raciocínio, olha só, Homo sapiens, ele adquiriu raciocínio abstrato, linguagem idiomática, capacidade de introspecção, resolução de problemas complexos e autoconsciência. Além disso, né, ele consegue ter
corpo ereto, tem braços que manipulam objetos e altera tudo ao seu redor. Ele pode alterar. Tudo isso ele adquiriu através da evolução. Mas olha que coisa interessante, vocês estão vendo o Homo neandertal aqui, que já nem existe mais. Esse Homo neandertal tinha 99,7% do DNA humano, ou seja, nós somos apenas 0,3 melhor do que ele. Eu tenho que rir, gente, porque eu acho isso muito divertido. Quando eu olho a vaidade humana, eu já acho divertido, entendeu? Olha, esse daqui surgiu há 400 mil anos atrás, na Europa e Oriente Médio, e está extinto há mais de 30 mil. Tá? Nós só evoluímos 0,3%. Olha só, humanos estão distantes de poder decifrar os mistérios do universo e da vida com base na sua capacidade perceptiva do mundo. Capacidade que parece estar evoluindo com os avanços tecnológicos. Né? A ciência está nos trazendo, nos tornando mais humanos, sem dúvida nenhuma. Tá certo? Mas em compensação está fazendo evoluir muito os nossos sentidos. A gente não ouve mais como poderia ouvir, porque nós poderíamos ter evoluído sensorialmente e perceber outras dimensões até aqui. Né? Nós evoluímos intelectualmente, mas sensorialmente não. Infelizmente. Né? A capacidade parece estar evoluindo, né, com avanços tecnológicos. Como afirmar que não seja verídico ou que seja alucinatório o relato de alguém sobre uma experiência sensorial espiritual na ausência de qualquer neuro ou psicopatologia? O indivíduo vive uma vida normal, né, compreende as coisas, tem crítica, mais importante, tem crítica, né? Mas ele vê espíritos. Tem um monte de coisa para contar do mundo espiritual, de, né, premonições, enfim. Eu posso dizer que aquilo é mentira. Eu estou falando com a pessoa, a princípio, saudável, né? Então, aí eu me lembro dessa figura que vocês vão ver aí, que já dizia isso há muitos anos, olha. William Shakespeare, 1564, 1616, poeta, dramaturgo, ator inglês, até filósofo, tinha razão quando ele disse isso aí, olha. Na tragédia Hamlet, ele disse uma frase que é essa daí: há mais coisas no céu e a terra, Horácio, do que foram sonhadas na sua filosofia. Essa é a tradução ao pé da letra, né? Mas nós conhecemos essa frase como há mais mistério entre o céu e a terra do que sonha uma filosofia. E eu, dando aula de fisiologia sensorial, era a frase que eu dizia para os meus psicólogos. Olha, pessoal, vocês estão vendo? Há mais mistério entre o céu e a terra do que sonha uma filosofia, porque na realidade nós somos muito incipientes. Então vamos lá. Apesar de sua racionalidade, capacidade de questionamento, investigação da dimensão essencial e ontológica do seu mundo, o ser humano ainda não está à altura de responder a tudo, e há muito sem explicação. Tá? E essa incapacidade humana para encontrar muitas das respostas que procura se deve à incipiência do seu sistema sensorial. Tá? Se nós tivermos consciência disso de fato, não é? Nós vamos mudar muito o nosso caminho, nossa trajetória nessa vida. Ok? Então, era isso que eu tinha para dizer. E vou terminar aqui com o Lao Tse. Né? Rico é aquele que sabe ter suficiente, ou seja, o ambicioso é pobre. Não é? Segundo Lao Tse, o ambicioso é pobre, ok? Então, isso é uma lição de vida muito importante, tá? Então, nós estamos terminando aqui e eu agradeço muito essa oportunidade, espero ter passado para vocês, né, a ideia, né, que eu tenho realmente
do ser humano, essa clareza que eu vim adquirindo através do meu ensino de fisiologia, que eu fui professora de fisiologia durante 30 anos, e especialmente para o curso de psicologia, né, além do curso de medicina e, enfim, de outras áreas biológicas. Então, esse livro foi justamente onde eu coloco essas minhas ideias, né, que eu vim coletando a vontade de falar sobre isso. Né? Bom, muito bem. Nós temos o nosso Congresso de Neurociência e Espiritualidade de 2019, como eu falei, né? E nós, justamente, é uma reunião lá na UERJ que nós fazemos, né? Um congresso, um evento anual, e eu espero ver vocês lá. Né? Nós temos diversas palestras, mesas redondas para discutir justamente não só a neurociência e espiritualidade, embora o nome seja esse do congresso, mas nós falamos de ciência e espiritualidade como um todo, né? E também da experiência de cada um, ok? Então, eu quero agradecer muito, a minha gratidão por vocês me ouvirem.